Mas saudação a todos que nos acompanham. Amados, nós iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens, recordam? Começamos a falar sobre o Espírito Santo de Deus. E o tema da nossa série de mensagens é a obra do Espírito Santo. E por obra, entenda o trabalho que ele realiza em nossas vidas. O Espírito Santo, ele é atuante numa obra de convencimento, numa obra de santificação e numa obra de capacitação para a obra do Senhor. Então o Espírito Santo é imprescindível. E nós vimos a semana passada, antes de falarmos da obra propriamente dita, definimos quem é o Espírito Santo de Deus. Falamos para vocês que o Espírito Santo não é simplesmente uma força ativa, não é um poder de Deus, mas no Espírito Santo nós encontramos características de personalidade. Ele tem vontade, ele tem intelecto, ele age em nosso favor, ele fala, ele tem sentimentos, ele ama, ele se entristece, ele guia, ele ensina, ele ouve, ele fala. Mas não somente o Espírito Santo é uma pessoa, mas é uma pessoa da triunidade divina. Nele habitam todos os atributos da divindade. Ele não é uma pessoa simplesmente que possui intelecto, personalidade, mas ele é pessoa divina. E nós tratamos sobre a triunidade divina. Ele possui todos os atributos de onipotência, de onisciência. Ele intercede por nós, mas ele também é agente presente na criação do universo e na nossa própria criação. Vimos então quem é o Espírito Santo, uma pessoa da triunidade divina, uma pessoa da Trindade. E então passamos a descrever a obra do Espírito Santo em nossa salvação. Nós vimos que o Espírito Santo é aquele que, profetizado pelo próprio Jesus, quando disse: olha, eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito do Pai, e quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. A primeira grande obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas vimos que o Espírito Santo também nos regenera. Ele é o agente promovedor da nossa salvação, do novo nascimento. Vimos no texto de Tito que ele nos regenerou através do lavar bendito do Espírito Santo em nossas vidas. Pela palavra, pelo Espírito, nós fomos regenerados. E ao sermos regenerados, vimos que nós somos selados. Recebemos o Espírito Santo em nós, ele vem habitar em nós. Em Efésios 1,13 diz que no dia em que eu criei, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa salvação. No momento em que eu criei, eu fui batizado no Espírito Santo. Não é uma bênção subsequente, não é um outro dia que eu preciso voltar para buscar o Espírito Santo, mas a Bíblia nos diz que no momento que nós cremos, nós somos inseridos no corpo de Cristo, somos batizados, imergidos no corpo de Cristo. Pertencemos a Ele, e daqui Ele nunca mais sai, amém? Ele é a garantia da nossa salvação. Ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, que em nós habita. Meus amados, você, eu, nós, a partir do momento que cremos em Jesus, nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, amém ou não? Ele está aqui comigo e não me abandona. Fui revestido, fui selado, fui batizado e sou guardado como preciosidade nas mãos de Deus para aquele dia final, quando enfim o céu se abrirá, a trombeta soará e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Sabe quem nos garante isso? O Espírito Santo, que em nós habita. Quantos o têm? Diga amém. Louvado e bendito seja o Senhor.
Depois que o Espírito Santo promove a obra de regeneração, ele também será o agente promovedor da nossa santificação. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo e ganhamos esse penhor e a presença do Espírito, que somos batizados no corpo de Cristo, o Espírito Santo que em nós habita será o agente promovedor da nossa santificação. É aquilo que nós veremos quando propriamente entrarmos no fruto do Espírito. E essa daí será a série que engatará nessa série da obra do Espírito. Ela está inserida. E nós percorreremos alguns domingos falando dessas 9 virtudes do Espírito Santo na obra de santificação. Mas antes de entrarmos no fruto, eu quero hoje falar-lhes sobre como o Espírito Santo também age na nossa capacitação, como ele nos capacita a servirmos a Deus, como ele te capacita a ser um servo de Deus, a como ele te capacita a, através dos dons espirituais, a servi-lo e servi-lo com excelência. Hoje nós falaremos sobre os dons do Espírito Santo. Está preparado? Hoje olharemos para a palavra de Deus, sem omitir nenhum dos textos, e veremos o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais. Primeiramente, eu quero te dizer o que não é dom. O que não é dom? Não podemos confundir com dom espiritual o talento, a vocação e a aptidão natural que todos nós temos em alguma área da nossa vida. Tem pessoas que naturalmente têm uma aptidão natural, por exemplo, para música. Tem alguns que não precisa nem entrar numa escola de música. Ele tira aquilo de ouvido, ele senta num teclado e sai. Ele pega um violão e os acordes fluem. Senta numa bateria e, violão a gente fala os acordes fluem, ali a gente fala dos acordes, na bateria é o quê? Bate, é isso aí, a Gabriela falou, senta na bateria e bate, mas bate com harmonia, não fazendo barulho, a coisa sai caprichada, e muitas vezes não precisa nem entrar numa escola. Tem gente que tem aptidão e vocação natural para lidar com os números. Quem aqui, olha, mas de pronto, me diz, quanto é 27 vezes 3? Opa, quanto? Vocês viram? O Roger estava lá atrás, eu falei na láter, 81. Alguém vai fazer a conta para saber se é isso mesmo? Tá certo. Mas tem gente que até agora está lá falando, 2, 7, 7 mais 7, 14, 7, sobe 1, sobe... Não é? Tem gente que tem aptidão natural, gente, para matemática, para uma língua estrangeira. Tem gente que não estuda, ouve, conversa, flui, o diálogo sai numa boa. E as pessoas perguntam, onde você estudou? Não estudei. Tem um ouvido bom para isso. Isso é aptidão, vocação. Isso é coisa natural, gente, é talento natural. Como, por exemplo, talento para o futebol. Eu sou uma pessoa que nasci... Calma, eu não falei ainda. O povo já está rindo. Eu ia falar que eu nasci desprovido desse talento, né, para o futebol. Mas tem gente, por exemplo, você pega o Messi, talento natural, gente. O rapaz pega a bola, sabe o que faz com a bola. Você pega um menino, por exemplo, como aquele Hendrick do Palmeiras, 16 anos, já foi vendido para o Real Madrid por milhões de euros. E tem outros meninos saindo das bases de tantos outros times e que estão por aí, irmãos, nos campinhos de terra do nosso país. Quantos não tem aí, quem sabe, no campinho de terra do Parque Industrial com talento natural? Isso não é dom espiritual. Por isso que não adiantou eu orar, Senhor, me faça jogar futebol. Não tem jeito. Não é dom espiritual, não é capacitação, é aptidão natural. Veja que até a música, ela não é dom espiritual. Por isso que eu quero dizer para os nossos irmãos do grupo de louvor, se vocês não estudarem, se vocês não praticarem, vocês não vão conseguir fazer melhor do que vocês fazem.
Porque não é dom espiritual. Não adianta eu chegar e falar, ai, vai baixar o Espírito Santo vai me capacitar a ser um melhor instrumentista. Não, tem que ralar, tem que treinar. É por isso que todo começo de semana, lá no grupo de zap do grupo de louvor, eles estão compartilhando o quê? Olha, próximo domingo vamos estudar essas músicas, vamos ver os acordes, vamos ver os arranjos. E eu tenho uma prova bíblica para vocês disso. Olha o que diz no primeiro livro de Crônicas, 15, 22. Primeiro livro de Crônicas, 15, 22. Sabe o que diz? Diz o seguinte: e Quenanias, olha o nome do amado, Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, e ele ensinava-os a entoá-lo, porque ele era o quê? Entendido nisso. Ele era entendido. Se ele não fosse entendido, não tinha como. Está lá, ó, Quenanias, chefe dos levitas, 1 Crônicas 15, 22. Ele tinha um encargo. Ele era entendido, e porque ele era entendido, ele podia ensinar a outros. Não é que ele era cheio do Espírito Santo e por isso podia ensinar os outros. Então não tem jeito. Nós precisamos, amados, estudar. Se você quer ser bem sucedido na sua vida e na sua carreira profissional, tem que estudar, tem que ir à luta. Não adianta ficar orando que na hora o Senhor revele qual é a alternativa correta. Não adianta ficar orando e esperando que o Espírito Santo lhe revele qual é a resposta que você tem que responder. Você tem que estudar, tem que ralar, tem que suar. Então já vimos o que não é um dom espiritual. E o que é um dom espiritual? Vamos ver o que a Bíblia diz? São 4 textos que eu digo os importantes para a gente fundamentar qualquer teoria, qualquer estudo sobre dons espirituais. O primeiro texto está na 1 de Pedro. Abra sua Bíblia na 1ª carta de Pedro. Lá no Novo Testamento, finalzinho da Bíblia, 1 de Pedro 4, vamos ler os versículos 10 e versículo 11. Esse é o primeiro texto. Anota, tá bom? 1 de Pedro 4, 10 e 11. E nós vamos começar a ver o que a Bíblia começa a nos apresentar sobre dons espirituais. Diz assim a palavra do Senhor: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. E a igreja diz, amém. Esse primeiro texto nos fala sobre dom, nos fala sobre esse presente, sobre essa graça recebida de Deus. E o que a gente define nesse primeiro texto bíblico é que os dons devem ser administrados aos outros. O primeiro grande princípio de dom espiritual é que essa dádiva que o Senhor nos dá é para ser administrada aos outros. Ninguém recebe um dom espiritual da parte de Deus para se ensoberbecer, para dizer eu sou melhor do que o outro porque eu possuo esse dom. Não é para guardar para nós, não é para nos auto-abençoar, mas um dom recebido do Espírito Santo tem um propósito: abençoar os outros, deve ser ministrado e administrado aos outros. Um outro princípio nesse texto bíblico é que os dons são, de uma forma geral, nesse texto, classificadas em 2 áreas. Existem dons de fala, de falar. Então tem pessoas que vão receber um dom da parte de Deus, uma graça da parte de Deus para falar, para usar o vernáculo, para se expressar. E nós veremos quantos dons espirituais estão ligados à fala, ao falar. Mas o outro grupo de dons aqui, em forma geral,
são dons ligados a administrar, a administração. Entenda por administração a liderança, o coordenar, o guiar, o dirigir. É alguém que vai receber uma graça de Deus para conduzir, para administrar, para cuidar, para zelar. Então esse primeiro texto nos apresenta essas verdades. Dom é dado por Deus para quê? Para ficar guardado? Não. Dom é dado por Deus para abençoar. E abençoar quem? A mim mesmo? Não. Abençoar quem? Os outros. E aí eu posso receber esse dom na fala, ou eu posso receber esse dom na administração, no cuidado, no serviço. E tudo isso, o texto nos resume dizendo: para que em tudo Deus seja glorificado. Amém ou não? Nós só receberemos um dom espiritual da parte de Deus para abençoar os outros, seja falando, seja servindo, se for para que o nome do Senhor seja glorificado. A glória é para Ele, não para mim. Por isso que a gente já joga por terra muitos movimentos por aí em que as pessoas são reconhecidas pelo dom que ela tem e se exaltam pelo dom que tem e são reconhecidas pelo dom que tem. Inclusive só podem servir se manifestar determinado dom que é colocado como o dom que nos apresenta como aquele que de fato tem o Espírito Santo. Dom é para a glória de Deus, dom é para servir o outro. Dom, amados, não é para ficar guardado para mim, é para abençoar, seja falando, seja servindo, seja administrando. Segundo texto, e a gente vai juntar tudo isso para a gente formar um pensamento comum. Efésios 4, é o segundo texto. Se você guardar 1 de Pedro e Efésios, é fácil você saber qual o capítulo, é 4 e 4. Tanto Efésios 4 como 1 de Pedro é capítulo 4. Então grava isso, depois é só pegar a Bíblia e procurar o versículo. Mas nós vamos ler os versículos 7 e 8 e depois os versículos 11 e 12. Olha o que diz o versículo 7 e 8 de Efésios 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tudo isso no 12 para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? O que a gente pode resumir nesse segundo texto? Que dom é graça de Deus, não é por mérito. O Senhor não está olhando quem que merece, não, é graça, e graça é favor imerecido. Ele deu dons aos homens, e cada um de nós, todos, recebemos pelo menos um dom. Não adianta você ficar escondidinho dizendo, não, eu não tenho dom para nada, o Senhor não me abençoou para nada. Abençoou. Ele deu a cada um de nós pelo menos um dom. Dons são para aperfeiçoamento e edificação do corpo. Você viu aqui de novo? O dom não é para mim mesmo, mas é para o aperfeiçoamento e para a edificação do corpo. Sempre está relacionado ao próximo e não para mim mesmo. Eu recebo dom para servir o próximo, para edificar a igreja, para aperfeiçoar o corpo. Então o dom é dado para que eu sirva os outros. E aí nós temos uma relação aqui de alguns ministérios que são dádivas, graça de Deus. E quais são esses ministérios descritos aqui? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Oportunamente nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. Só estamos construindo uma linha de raciocínio. Terceiro texto, Romanos 12. Aí agora você vai guardar dois livros, ou melhor, duas cartas.
Romanos e 1 de Paulo aos Coríntios. Lembra que Efésios e 1 de Pedro, qual é o capítulo? 4. E quando você for pegar Romanos e 1 de Paulo aos Coríntios, Romanos e 1 aos Coríntios, o capítulo é o mesmo, é o capítulo 12. Qual é o capítulo? 12. Então abra sua Bíblia em Romanos 12, e depois abriremos na 1 de Paulo aos Coríntios 12. Em Romanos 12, a partir do versículo 3, diz o seguinte, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, está vendo? Sempre está graça aqui no meio. Não é mérito, é graça, é favor de Deus, é presente de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um. Não é a alguns, é a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha uns dos outros. O dom não é dado para mim, o dom é dado para que eu possa servir, para que sirvamos uns aos outros. De modo que tendo diferentes o quê? Dons. Segundo o quê? A graça que nos é dada. Aí aqui fala de, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Quais são as lições nesse terceiro texto, no texto de Romanos? É que dom é concedido por graça. E o dom é repartido a cada um. Vimos que dom é para ser ministrado, administrado um ao outro. E vimos que nessa relação de dons da carta que Paulo escreveu aos Romanos, está profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidir, exercitar misericórdia. Olha quantos dons aqui. Eu acho interessante esse dom de repartir. Tem gente que tem a bênção, tem a graça de Deus, e tem o toque e o tino do Espírito Santo para saber como repartir com liberalidade. Sabe o que o mundo diz? Quem parte e reparte fica com a melhor parte. Já viu isso? Porque o mundo é pautado no egoísmo. Eu tenho para repartir, eu olho, bom, deixa eu pegar a parte mais graúda para mim e depois eu dou o que sobra. Na obra de Deus, o que é espiritual, sabe como repartir e repartir com liberalidade. E se preciso for, Ele mesmo se priva de ter e de entrar, para que os outros possam ter. Isso é dom espiritual, isso não é para qualquer um. Misericórdia. Para quantos cristãos não falta misericórdia? A compaixão. Misericórdia vem da junção de duas palavras, já disse para vocês, misericardia. Misericardia, misericórdia. Miséria, cardia, coração. A misericórdia é ter o coração na miséria do outro. É a miséria e a situação triste do outro me trazer amor, compaixão. É eu colocar o meu coração na empatia, no sofrimento do outro. São todos que fazem isso? Não. Eu não estou dizendo que não sejam cristãos, mas Deus sabe a quem usar com o dom da misericórdia. Mas pouco é buscado disso nas igrejas, não é mesmo? As pessoas querem os dons que são relevantes, os dons que possam ser exibidos. E muito da liberalidade, muito do dom de repartir e muito do dom da misericórdia está nos bastidores. Ninguém está vendo, mas tem um que vê, e esse alguém é Deus, amém ou não?
Meus irmãos, eu resumo nesses 3 textos, antes de partirmos para o último texto, de 1 de Paulo aos Coríntios 12, então vou aqui resumir para você o que é um dom espiritual. De posse desses 3 textos, eu criei aqui uma definição que é a seguinte: o dom espiritual é a capacidade concedida aos salvos, hein? Aptidão, vocação, tudo isso aí, meus amados, todos têm indistintamente. Não importa a sua fé depositada em Jesus ou não, talvez nem creia em Deus, mas aptidão, vocação, esse talento natural, Deus dá indistintamente a todos os homens. E a gente vê pessoas se destacando em várias áreas, e que isso independe da sua fé em Deus ou em Jesus Cristo. Agora, o dom espiritual é dado a quem? Aos salvos. Tem salvo aqui? Quantos aqui tem o Espírito Santo em si? Amém? Dom espiritual é algo que o Espírito Santo de Deus promete a você. E cada um de nós temos pelo menos um. Não adianta dizer que não tem. E olha quantos dons nós já vimos até agora. Um desses aí talvez você tenha. O que você precisa é orar a Deus para que Ele te use nessa área em que Ele já te habilitou. Capacidade concedida aos salvos por graça, não é por mérito, é por graça. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que por intermédio do Espírito Santo nos capacita. Então, dom espiritual é a capacidade concedida aos salvos por graça e através do Espírito Santo, com a finalidade de quê, pastor? Finalidade de aperfeiçoamento, finalidade de edificação do corpo de Cristo, e tudo isso para a glória de Deus. É Deus quem olha aqui para Embu-Guaçu, para IBEG, e é Deus quem, através do Espírito Santo, diz: preciso levantar alguém com liberalidade. Preciso levantar alguém com misericórdia. Preciso levantar alguém com o dom do ensino. Preciso levantar alguém com o dom da exortação. Preciso levantar alguém com esse ou com aquele dom. Quem é que vai investigar? Quem é que vai observar? E quem é que vai determinar a quem vai dar o dom? Deus, por intermédio do Espírito Santo. Não adianta você falar: eu quero esse dom. O Senhor vai dar liberalmente, por graça, a quem Ele quer. A quem Ele quer. E tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. E o corpo é edificado. E o corpo cresce para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos para o último texto? 1 de Paulo aos Coríntios 12, 1 a 11. 1 de Paulo aos Coríntios 12, 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Acerca de quê? Dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, leia-se maldito, tá bom? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, mas é dada a cada um para o que for o quê? Útil. Útil para que eu me engrandeça. Útil para que eu me enche de soberba. Útil para que eu fique aqui me gabando, dizendo: olha como eu sou espiritual. Útil para edificação do corpo de Cristo, para ser administrado aos outros. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria,
Note aqui agora, irmãos, que é o Espírito quem escolhe, é Ele quem determina. A um, Ele dá a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, e grifa, a cada um como? Como quem quer? Eu? Como Ele quer. Ele quer. Quem determina é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem decide a quem dá. É o Espírito Santo quem decide como Ele vai dar. E é o Espírito Santo quem decide quando Ele dará. É Ele quem define. Então quem, como e quando, cabe não a nós, mas cabe ao Espírito Santo de Deus. Por isso que, olhando para esse último texto, eu quero trazer algumas lições. A primeira é que o tema deve ser estudado com seriedade. O tema de dons espirituais precisa ser analisado com seriedade, e nós estamos aqui firmando aquilo que nós como igreja defendemos. E você que está aqui nessa igreja precisa estar junto com a gente, defendendo esses princípios. Porque sempre eu sou muito sincero em lhes dizer, nós não estamos aqui para compartilhar experiência, mas nós estamos aqui para compartilhar o que a palavra de Deus diz, amém ou não? E entre experiência e palavra, eu sempre digo para vocês, eu fico com essa palavra, porque ela não passa, mas ela permanece para sempre. É por isso que no versículo 1 está dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. O Senhor não quer que a gente ignore esse assunto, que a gente não toque nesse assunto. Eu sei que é melindroso, eu sei que ele traz muitas vezes contradições, eu sei que ele traz às vezes divisões, mas a gente não pode ignorar, fingir e fazer de conta que não está aqui. É por isso que com seriedade, desde domingo passado eu disse para vocês, com temor e tremor, eu quero abrir essa palavra e passar para vocês aquilo que nós defendemos. Não queremos que vocês sejam ignorantes, e por ignorância entenda, desconhecimento. Eu ignoro esse assunto, ou seja, eu desconheço, eu não sei nada sobre esse assunto. Eu quero que você saiba e que você esteja disposto a defender. Em segundo lugar, o Espírito Santo é quem decide o que é necessário em cada igreja. O Espírito Santo é o Senhor aqui. O Deus triuno a quem nós servimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são quem mandam nessa igreja. E é Ele quem olha, observa, e é Ele quem sabe o que precisa ser levantado nessa igreja. Por isso que o versículo 7, mais uma vez eu repito, e com ênfase, a manifestação do Espírito é dada a cada um, mas é dada a cada um para o que for útil. É Ele quem define o que é útil nessa igreja. E nós não vamos ficar perdendo tempo com o que é inútil. Mas lutaremos sempre, buscaremos aquilo que é útil. E quem vai determinar isso é o Espírito Santo. O critério é o da utilidade para o corpo, e não o que eu acho ou o que eu quero. É por isso que nunca você vai ver aqui nessa igreja a gente dizendo, você precisa manifestar determinado dom para provar para a gente que você tem o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo vai dar o dom que Ele quiser, a quem Ele quiser e quando Ele quiser. E tudo isso para o que for útil. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é quem decide quem recebe determinado dom. No versículo 11 está aqui. Um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é bíblico querermos determinar que dom cada um deve ter, e nem é correto se exigir que alguém manifeste determinado dom como uma prova da sua idoneidade, ou da sua salvação, ou de que você tem ou não tem o Espírito Santo. Não cabe a nós. Isso é obra do Espírito Santo na vida de cada um. E agora nós vamos nos encaminhar para definir quais são os dons espirituais. Nós vimos uma lista em Pedro, em Efésios
em Romanos e aqui agora em Coríntios. Pastor, quais são os dons espirituais? Quais são esses presentes e essa graça que a gente recebe da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo? Bom, no texto de Pedro, vemos que dons são classificados em duas possibilidades: dons de fala e dons de administração, de serviço. Então, Pedro, ele é sucinto. Ele diz: alguns receberão um dom espiritual para falar, mas outros receberão um dom espiritual para administrar, para cuidar, para zelar, para dirigir. Então Pedro, ele é sucinto, e ele joga somente essa classificação. Já em Efésios, nós vimos que a relação de dons de Paulo, quando escreve aos Efésios, ela envolve e classifica alguns ministérios presentes na igreja. Os dois primeiros ministérios citados por Paulo quando escreve aos Efésios é o apóstolo e o profeta. Ele falou: olha, tem apóstolos, tem profetas, tem pastores, tem evangelistas, tem doutores. 5 ministérios. Mas eu quero frisar os 2 primeiros. O que era um apóstolo? Qual o significado de um apóstolo? A palavra propriamente diz que um apóstolo é alguém que é enviado em uma missão. Não é, irmãos, errado dizer que o irmão Mike é um apóstolo. Genericamente falando, porque ele saiu da Suíça enviado em uma missão aqui para o Brasil. Essa é a definição de um apóstolo. É alguém escolhido e enviado para realizar uma missão. Isso é o que a palavra significa. Mas quando eu vou para o texto bíblico, originalmente, quem eram os apóstolos? Os 12 que foram o quê? Escolhidos por quem? Por Cristo. Eu não sou tonto, irmãos. Eu não sou, me perdoe. Eu não sou soberbo. Eu não sou besta. De querer hoje dizer, não, eu quero que me deem aqui em Bugaçu um cargo de apóstolo. Eu quero ser chamado de apóstolo Joel. Me chamem de apóstolo. Tem alguns por aí dizendo que querem ser chamados de magníficos. Mas eu não quero ser chamado de apóstolo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei quem foram os apóstolos. Eu sei que eles foram designados e escolhidos por Jesus a dedo para serem enviados em uma missão. E eu não vou ficar brigando por título. Apóstolos, irmãos, se eu for te dizer, tem hoje em dia? Sabe qual era a credencial de um apóstolo? Abre, por favor, lá o texto, eu quero que você vá comigo, está lá em 2 de Paulo aos Coríntios, 2 de Paulo aos Coríntios, 12. 2 de Paulo aos Coríntios, 12. Quando as pessoas duvidavam de que Paulo fosse um apóstolo, Paulo falou: deixa eu mostrar a minha credencial, deixa eu te mostrar a minha carteirinha. Hoje em dia o fulano que é engenheiro, ele mostra lá o seu CREA. A pessoa que tem lá, que é o contador, ele mostra o seu CRC. O advogado, ele mostra a sua OAB. E sabe qual era a credencial do apóstolo? Lê comigo. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência. E quais eram as credenciais do apóstolo? Por sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo tinha que mostrar: sou apóstolo, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Eu te digo, todos os apóstolos que estão por aí hoje dizendo que são apóstolos, realizam?
maravilhas, sinais, prodígios. Mas a segunda classificação que nós vimos em Efésios são os profetas. Quem são os profetas? Os profetas tinham a tarefa de falar fielmente a palavra de Deus para o povo. Eles foram fundamentais para guiar a nação de Israel e estabelecer a igreja. Apóstolos e profetas foram essenciais na edificação da igreja do Senhor. Veja o que diz em Efésios 2:20. Efésios 2:20. Em Efésios 2:20, Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Apóstolos e profetas fizeram parte do fundamento da igreja. Eu te digo, quem é construtor? Você pode até ser um pedreiro, alguém que conheça o ofício. A gente lança o fundamento, a gente lança o alicerce, e depois a gente edifica sobre o alicerce. A gente fica depois fazendo mais alicerce na metade da parede? A gente fica usando mais alicerce? Não, o alicerce é o fundamento, é a base. E os apóstolos e os profetas foram a base de estabelecimento da igreja. Eu só quero que você segure isso. Apóstolos e profetas foram a base. E em cima dessa base a igreja foi edificada. E hoje nós vivemos, não mais a base de apóstolos e profetas, porque eles já lançaram a base. Mas hoje nós vivemos por Cristo, que foi anunciado pelos apóstolos e os profetas. E hoje nós sabemos que os outros 3 cargos nos são apresentados quando Paulo escreveu aos Efésios: evangelistas. Sabe o que é um evangelista? É aquele que possui uma facilidade em compartilhar o evangelho de Cristo com sabedoria e ousadia. Qual foi a última vez que você apresentou com ousadia e sabedoria o caminho da salvação para alguém? Quantas vezes você relutou, refugou, se escondeu porque disse: eu não sei, eu não consigo. Ai meu Deus, me dá uma tremedeira, eu na hora sinto uma timidez, me falta o ar, eu não consigo. Aí você recorre: me ajuda Gema, me ajuda Márcio, me ajuda por favor Mike, ô Lucas, vai lá, vamos comigo. Agora tem gente que é uma facilidade, não é? Senta com alguém do lado, num banco de ônibus, e basta só a pessoa chegar e falar: está calor hoje, hein? Calor, sol. Sabe quem fez o sol? Deus. E a pessoa já pega o gancho, Deus daqui a pouco já apresentou o plano de salvação. A pessoa do lado já está chorando e está falando: eu quero esse Jesus. Você conhece gente assim? Que tem essa facilidade de compartilhar, é dom espiritual do evangelista, de ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas tem também os pastores, é aqueles que lideram e conduzem o rebanho do Senhor. É o dom espiritual que o Senhor deu de conduzir, de liderar, de levar o povo. Não é qualquer um. Inclusive, essa semana que passou, nós fomos surpreendidos, e não só essa semana, mas em quantas semanas nós somos surpreendidos com lobos. Um último caso em Guarulhos, em uma denominação, que tentaram ainda passar o pano, mas o fulano era um líder de célula de adolescentes e crianças. E sabe o que esse fulano que se auto-intitulava pastor estava fazendo com esses adolescentes e crianças? Eu não preciso nem te dizer. Ser pastor é um dom espiritual. É uma capacitação que Deus dá. Mas tem também os doutores. Lembra em Efésios? Quem são os doutores? São os mestres, os educadores, os instrutores. E nós precisamos hoje ainda de mestres, de instrutores, de gente que tenha o dom do ensino, de com sabedoria e com uma capacidade e com uma clareza dos altos céus em abrir a Bíblia e explicar um texto bíblico e você sair dali boquiaberto. E tem outros que não têm o dom, irmãos. Pode até ser um bom professor, secularmente falando, mas quando abre a Bíblia não consegue expressar e não consegue compartilhar o ensinamento bíblico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas a Bíblia diz que o Senhor levanta gente na igreja para ser doutor. E por doutor entenda mestre, instrutor, professor. E nós temos agora mesmo gente com as suas crianças lá, que pela graça de Deus estão ministrando aos seus pequeninos. E no texto de Romanos encontramos outras capacitações especiais. No texto de Romanos nós vimos profecia. E profecia eu vou falar um pouquinho mais quando a gente chegar de novo no texto de Coríntios. Mas lá fala de ministério. O que é o dom do ministério? É o mesmo que um dom de serviço. É dom específico de servir. Nem todo mundo foi colocado por Deus para exercer um ministério. Não consegue. Não consegue estar à frente, não consegue liderar, não consegue impactar, não consegue fazer com que as pessoas lhe sigam. É um dom espiritual. Mas tem o dom de ensinar, comunicar os princípios bíblicos, o dom de exortar, e entenda por exortação, estimular a fé, encorajar. Tem gente que derruba com as palavras, destrói com palavras, mas tem outros com sabedoria que colocam a mão no teu ombro e como trazem uma exortação, trazem um consolo, um ânimo, e consegue te trazer junto. Você não consegue dizer não. Graça do Senhor. Repartir é contribuir, é doar, é dividir com liberalidade, generosidade, imparcialidade. Como a gente sofre encontrar pessoas imparciais. Gente que às vezes olha na hora da divisão, Paulinho é meu amigo, Paulinho ganha 2. Felipe não é tão meu amigo, vou dar 1,5 para ele. Mas o Roberto não gosto dele, fica só com 1. Ah, o Gustavo? Nada, passo direto por ele. Imparcialidade. Isso é dom espiritual. Presidir, exercer misericórdia. Por último, olhamos então para o texto que acabamos de ler em Coríntios. E vamos ver o que nós encontramos acerca de dons espirituais. Está aqui, está comigo? Versículo aqui de número 8 de 1 de Paulo aos Coríntios 12. Olha o que diz o versículo 8 de Coríntios 12. A uns, o Espírito dá palavra de sabedoria. Sabe o que é a palavra de sabedoria? É aquela capacidade sobrenatural para a solução de algum problema ou um evento particular, onde o Espírito Santo lhe diz o que dizer e como dizer. A palavra de sabedoria é aquela manifestação da gente poder dar uma palavra certa, no momento certo, sobre a solução de um problema, e eu consigo com a minha palavra de sabedoria, decidir e trazer uma solução. Lembra de Salomão? 2 mulheres brigando. O filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Você dormiu em cima dele e matou a criança. Não, foi você que dormiu em cima da criança e matou. É de quem? É de uma e de outra. Como resolver esse problema? Com sabedoria, que fez o nosso irmão Salomão? Corta no meio. Traz uma espada e divide. As duas estão brigando? As duas dizem que o filho é dela, dá metade para uma e metade para outra. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu prefiro ver o meu filho vivo, ainda que na mão da outra, do que vê-lo morto. A outra diz, corta, é isso mesmo, corta, divide, metade para ela e metade para mim. Salomão disse, dá o filho àquela é a mãe. A mãe não quer ver o seu filho morto, mas a mãe quer ver o seu filho vivo. O que nós não fazemos por um filho? Palavra de sabedoria para a solução de um conflito. Cuidado com quem você busca conselho. Está cheio de gente para botar fogo e não apagar o fogo. Cuidado com quem você compartilha. É dom espiritual, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É a capacidade de saber algo específico de algo ou de alguém sem ter aprendido de forma natural. Eu não sabia nada sobre isso, mas o Senhor me dá uma palavra de conhecimento para trazer solução a um conflito.
Lembra de Jesus? Quando está conversando com a mulher samaritana, o que ele faz? Você está a fim de beber uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede? Quero. Busca teu marido que eu quero contar para ti e para ele. Meu marido? Não, eu não tenho marido, Senhor. Disseste bem, você não tem. Você já teve 5. Mas o que você tem não é o teu marido. Palavra de conhecimento. Fé. Fé é aquela habilidade de sentir convicção e segurança de forma sobrenatural sobre uma determinada situação. Eu não estou falando da fé salvífica, não estou falando da fé que a gente tem para crer em Jesus Cristo para ser salvo, mas essa fé é um dom espiritual sobrenatural, de eu saber, isso vai dar certo. E eu motivar e incentivar os outros acerca dessa fé. Vamos embora, vamos comigo, isso vai dar certo. É a cidade do Nordeste que estava sem chuva há 1 mês. Aí o pastor chega e fala, vamos fazer uma vigília de oração para chover. E convoca a igreja para aquela vigília de oração. Tinha gente igual nós temos hoje aqui. E chega a senhorinha para a vigília de oração com um guarda-chuva na mão. Todo mundo olha para a irmã e fala, olha o sol. Olha o calor. É doida. Para que esse guarda-chuva? E começaram a zombar dela. Até que o pastor, no final da vigília, depois de orar, disse, Senhor, manda chuva, Senhor, chuva. Aí terminou a vigília, a irmãzinha com o guarda-chuva na mão, e o pastor vai dizer, minha irmã, para que esse guarda-chuva, irmã? Falou, pastor, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos hoje aqui orar para quê, pastor? Não é para chover? Eu já trouxe o meu guarda-chuva, porque eu tenho fé que o Senhor vai mandar chuva, amém ou não? Isso é fé, e é algo sobrenatural que o Senhor levanta em alguns na igreja, para nos motivar, nos incentivar, a fazer com que a gente não desfaleça, e em cima do nosso pessimismo, a gente simplesmente deixe de fazer o que deve ser feito, e o Senhor levanta alguns valorosos aqui, para serem esses motivadores, esses incentivadores. Dons de curar. Por que existe o dom de curar? Deus usa para dar saúde divina de forma sobrenatural, com vistas à sua glória. É a pessoa orar e ter fé. Por que a gente ora, irmãos? Por que você traz seu pedido para a gente orar? Por que a gente faz uma lista de oração? Por que tem irmão que está falando, ora pela cirurgia que eu vou fazer? Para que a gente ora se a gente não tem fé de que vamos ser curados? Quantos gostariam de ser usados por Deus um dia para orar e curar alguém? Nós não limitamos o poder de Deus, amém ou não? Deus ainda hoje cura, você pode dizer amém ou não? Eu me recordo, estava lá na Argentina, pastor Brasilênio, pastor, vamos visitar um senhor, ele está com uma dor no joelho há 1 semana, vamos visitar esse irmão, coitado, está sofrendo. Eu fui lá, orei, oramos com fé naquele momento, para que Deus pudesse trazer alívio para aquele irmão. E eu não vou te dizer que foi mérito meu, nem mérito de quem estava comigo. Eu sei que naquele momento aquele irmão levantou e falou, meu joelho está bom, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. Para que você ora se você não tem fé de que o Senhor vai responder? A medicina está aí para nos ajudar. E nós vamos na medicina, porque confiamos que são homens também levantados por Deus. Mas a gente sabe que quem dá a palavra final, quem é? Deus. E se Ele quer curar, Ele hoje ainda cura. Você pode dizer amém ou não? Eu creio nisso. Operação de maravilhas, Deus usa para uma intervenção divina que altera sobrenaturalmente qualquer circunstância,
Nós não limitamos o poder de Deus hoje, Ele continua curando, o Senhor continua operando maravilhas em nossos dias. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente confia, e sabemos que tudo sob a vontade dEle será realizado, se Ele quiser, amém ou não? Não limitamos o poder de Deus. Agora, tudo é para a glória de quem? Dele. Não é para a tua glória. É para a glória dele. Profecia. Já que a escritura está concluída, alguém tem dúvidas de que esse livro foi concluído? Ou você espera ser revelado mais alguma coisa? Lembra o que diz a Bíblia em Apocalipse? Agora, pois, o livro está selado. Ninguém mais acrescenta e ninguém diminui. Amém ou não? Porque se acrescentar ou diminuir, eu vou também te acrescentar as maldições que estão nesse livro. Ninguém mais acrescenta nem tira nada dessa palavra. Eu creio nisso. Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu não estou esperando ninguém me revelar mais alguma palavra nova da parte de Deus. E se a gente admite que os apóstolos e os profetas foram a base de edificação da igreja, eu não preciso mais de apóstolos e profetas. Mas quando a Bíblia diz de profecia, a Bíblia vai dar uma dica para a gente do que é hoje o dom de profecia. É o dom não de acrescentar mais nada à palavra de Deus, mas é o dom de comunicar uma mensagem de ânimo da parte de Deus, com o propósito de edificar, exortar e consolar. Olha o que diz em 1 de Paulo aos Coríntios 14:3. 1 de Paulo aos Coríntios 14:3. E nós estamos nos encaminhando já para o final. Olha o que diz na 1 de Paulo aos Coríntios 14:3. Mas o que profetiza, fala a quem? Aos homens. Fala o quê? Para revelar algo novo? Fala para trazer uma palavra adicional? Ele fala com que intenção? Para edificação, para exortação e para consolação. Cuidado com os profetas de hoje em dia, os profetas do caos, os profetas do castigo. Cuidado. O Senhor ainda quer usar a tua boca. E lembra, os dons são para falar ou os dons são para administrar. E o Senhor quer usar a tua boca para ser uma boca que conduz as pessoas a serem exortadas, animadas e consoladas. Amém ou não? Isso é ser profeta de Deus nos nossos tempos. É levar ânimo, é levar consolo, é levar exortação da parte de Deus. Mas ainda em 1 de Paulo aos Coríntios, diz aqui também, no versículo de número 10, do capítulo 12, 10 de 1 aos Coríntios. Operação de maravilhas, a outro profecia e a outro dom de discernir os espíritos. O dom de discernir os espíritos é a habilidade de reconhecer a atividade quando é do Espírito Santo e quando a atividade não é do Espírito Santo, mas é de um espírito ou de um demônio que se opõe ao Espírito Santo. E o Senhor dá a nós esse discernimento, saber, isso é de Deus, isso não é. E a gente olhar. Por isso que João já diz, provai os espíritos e veja se são de Deus. Vocês se lembram de um evento de Paulo e Barnabé andando por uma cidade? E uma jovem ia atrás deles falando uma verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Era verdade o que aquela jovem estava falando? Era. Mas ela estava falando da parte de Deus? Não. E Paulo se voltou e disse, cala-te. E ela calou. Cuidado com quem vem te falando em nome de Deus, querendo te revelar coisas em nome de Deus. O Senhor não quer revelar nada, o Senhor quer falar ao teu coração, e Ele fala ao teu coração por essa palavra, amém ou não? Ele não precisa mandar recado por ninguém, mas Ele quer te usar para animar, para consolar e para exortar o povo de Deus. E você precisa ter esse discernimento de espírito. Aí nós entramos nos dois últimos, variedade de línguas. O que é a variedade de línguas? É a capacidade de comunicar a mensagem de Deus em uma linguagem desconhecida da pessoa que está falando.
O dom de línguas não tem nada a ver com o que muitos dizem por aí, irmãos. Línguas na Bíblia sempre estão relacionadas a idiomas. Lembra de Atos 2? O que acontece em Atos 2? O Espírito Santo desceu, revestiu aqueles, e cada um daqueles apóstolos começaram a falar, e falaram na língua de todas as pessoas que estavam ali. O espanto foi: não são esses homens galileus? E como é que eu estou ouvindo ele falar na mesma língua em que eu sou nascido? Irmão Mike, vem cá. Vem cá. Mas vem cá, irmã Heidi também, por favor. Vem cá. Porque a gente já mata o coelho agora. Não fala nada, fica caladinha. Tá? Mike, eu quero que você fale na sua língua materna uma mensagem aqui de despedida para os nossos irmãos. Na sua língua em que você nasceu. Meine lieben Freunde, leider ist es so, dass wir die Abschied nehmen von euch. Wir werden im Donnerstag in die Schweiz gehen, aber wir freuen uns, wieder zurückkommen nach einem Jahr. Amém? Amém. Alguém foi edificado? Mas imagine que, quando o Senhor Jesus disse: vocês vão por todo o mundo, e vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura, a começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Como é que esses homens iriam cumprir o mandamento do Senhor Jesus? Eles esbarrariam em um obstáculo natural. Qual era o obstáculo? Lembra que os dons estão na fala? Isso não adianta nada para a gente. Mas agora, Heidi, por favor, traduz agora, porque havia o dom da interpretação da língua. E o que é a interpretação das línguas? Seria a habilidade de poder interpretar uma mensagem em uma língua diferente da sua língua original. É claro que ela faz da mesma língua, mas naquele tempo era: chegou o suíço, falou e ninguém entendeu. Aí vinha aqui a judia, cheia do Espírito Santo, ia dizer para a gente o que ele disse. O que foi? Amados amigos, infelizmente eu tenho que anunciar que quinta-feira iremos nos ausentar, iremos à Suíça, mas nós vamos voltar. E alguma coisa mais que eu esqueci? Agora a gente pode dizer o quê? Irmãos, eu não sei por que deturpam hoje em dia. O dom de variedade de línguas era isso. Era sair e pregar o Evangelho numa língua que eu não estudei, uma língua desconhecida. Era eu falar e a pessoa entender. Era eu comunicar o Evangelho. Porque o dom de línguas, dentro da relação de todos os dons, é com um propósito: a edificação de quem? Da igreja. A edificação do corpo. Como eu vou ser edificado se o outro veio aqui e falou: eu vou dizer amém de quê, irmãos? Aí existiam o quê? Pessoas que tinham o dom da interpretação. Ouviu e podia transmitir de uma forma sobrenatural. Isso é escolhido? É eu que escolho, eu quero esse dom, eu preciso ter esse dom, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que ser espiritual, eu tenho, é isso? Quem é que escolhe quem vai receber, quando vai receber e como vai receber? Quem é que escolhe? Cabe a mim? Não. O Senhor usa quem Ele quer e como Ele quer. Você pode dizer amém ou não? Aí eu vou te dizer: pastor, você crê nisso? Eu creio que o Espírito Santo pode usar uma pessoa hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, para comunicar o Evangelho a alguém, numa língua que ele nunca conheceu. Eu creio nisso. E não estou falando nenhum absurdo, porque eu não limito o poder de Deus. Eu vivenciei isso em viagem missionária. Eu vivenciei uma coreana tentando falar em espanhol para evangelizar uma panamenha do lado de um ônibus onde nós estávamos. E o nosso desespero de estar 2 bancos atrás, em querer intervir naquela conversa, porque a coreana, que não sabia falar nem português nem espanhol direito, tentava falar de Jesus para aquela do lado.
E misturava coreano com português, com espanhol, e não saía, ninguém entendia nada. Eu sei que ao término eu vi aquela mulher chorando. E quando nós tentamos intervir para falar para ela e apresentar o plano de salvação, ela em lágrimas nos disse: eu entendi tudo. Eu quero esse Jesus. Quem interpretou? Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, pastor? Creio. Você crê no que a gente vê hoje em outras igrejas? Sabe por que a gente tem que ter ressalvas? Porque a palavra de Deus nos organiza com relação a isso. Tinha gente na igreja de Corinto querendo brincar com esse dom. Tinha gente querendo se ensoberbecer com esse dom. Tinha gente querendo manifestar esse dom para dizer que era melhor do que o outro. E aí Paulo coloca a ordem na casa. Abre comigo e a gente vai terminar com esse último texto. 1 de Paulo aos Coríntios 14, 26 a 28. Olha o que diz na 1 de Paulo aos Coríntios 14, 26 a 28. Eu vou esperar você estar comigo para você ver comigo o que diz a palavra de Deus. Paulo fala, vamos botar ordem na casa? 1 de Paulo aos Coríntios 14, 26 a 28. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Eu quero aqui hoje recitar um salmo, eu quero hoje cantar, quero ter um especial. Outro tem doutrina, eu preciso hoje trazer um ensinamento, pastor, dá para encaixar no culto? Aí o outro tem uma revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Aí Paulo diz, é tudo isso? Vamos botar ordem? Faça-se tudo para quê? Qual é o princípio regulador do culto? Edificação. Se não for para edificar, fica calado. Se não for trazer edificação, fica quieto. Nós não vamos ter o especial, não vamos ter a doutrina, não vamos ter isso não. Porque o povo não vai ser edificado com isso. 27. Se alguém falar em uma língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Olha, tem alguém aqui falando, querendo falar uma mensagem, dar um testemunho numa língua desconhecida. Rapaz, isso vai alongar o culto, hein? Imagina 2 ou 3. Tem um suíço, tem um outro alemão aqui, tem um francês querendo falar. Meu Deus do céu, o que a gente faz hoje? Faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez. O que é por sua vez? Cada de uma vez. Vem você primeiro, vem você depois, e depois o outro. Cada um por sua vez. Agora tem mais. E que haja o quê? Um intérprete. Tem que ter um intérprete. Eu não vou dar palavra para aquele suíço, não. Ele vai falar aqui, alguém tem o dom de interpretar? Não, fica calado. Shut up. Como é que se fala cala a boca em suíço? É isso aí. É isso, não vai falar. Não tem intérprete. Para que ele vai falar aqui? Para a gente ficar ouvindo e vamos dizer amém como? 28. Mas se não houver intérprete, esteja como? Esteja como? Na igreja. E fale como? Fale consigo mesmo e com Deus. Ô suíço, fala aí com você mesmo, tá bom? Conta um testemunho para você mesmo aí que Deus sabe. Mas hoje não. Aí eu pergunto para vocês, é igualzinho o que é pintado hoje em muitas igrejas, não é isso? Você vê essa ordem? Você vê um falando por vez e havendo o intérprete? Ou você vê um montão de gente falando que a gente não entende e depois sai exaltado, sai ensoberbecido. Como eu estou cheio, exaltado. A mensagem deve ser o dom espiritual. Para quê, irmãos? Para autoexaltação? Não, para quê? Edificação de quem? Do corpo. É para edificar o outro, não a mim mesmo. Versículo 33. Esse é o agente regulador da IBEG. O que a gente sempre vai prezar na IBEG? 33. Porque Deus não é Deus. Vamos ler todo mundo junto? Porque Deus
não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E eu posso ouvir? Amém. E vamos completar com 40? 40. Todos juntos? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quem está comigo? Louvado e bendito seja o Senhor. Eu concluo dizendo: depois que o Espírito Santo promove a obra de regeneração, Ele também será o agente promovedor da nossa santificação e de nossa capacitação. Hoje vimos como o Espírito Santo nos capacita através dos dons. Não é como eu quero, mas como Ele quer. Não é o que eu quero, mas o que Ele quer. Tudo para a edificação do corpo e para a sua glória. As palavras de John MacArthur, um reconhecido teólogo, são as seguintes que eu quero hoje encerrar. John MacArthur diz: minha experiência não valida a verdade bíblica, mas sim a verdade bíblica que deve validar ou invalidar qualquer experiência. Não é a minha experiência que vai validar a Bíblia, mas é a Bíblia quem vai dizer se a minha experiência é válida ou inválida. E para encerrar, versículos 28 a 31 de 1 de Paulo aos Coríntios 12. 1 aos Coríntios 12, 28 a 31. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? E a resposta é: não. Não. O Senhor dá a quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Por isso o versículo 31 diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? Que é o caminho apresentado no capítulo 13? O amor. Ainda que eu falasse línguas de homens e de anjos, e não tivesse amor, ainda que eu pudesse ter fé suficiente para dizer para esse monte: sai daqui, vai para acolá, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. É por isso que o amor é o maior dom que o Senhor quer dar a todos, porque o amor é fruto, e é fruto do Espírito Santo de Deus, e é o que veremos a partir do próximo domingo, em nome de Jesus. Fecha seus olhos.